E aí, bonitos, beleza? Hoje eu quero te ensinar quais são os 4 passos, as 4 etapas que você precisa cumprir para definitivamente praticar inglês por textos e ter sucesso. Então, se você quer aprender, bora! Antes, eu preciso te falar, é claro, algumas considerações importantíssimas sobre isso, porque senão você vai ficar boiando e vai ficar um pouco perdido de fato. Você precisa encontrar uma fonte segura de textos, seja essa fonte nativa ou não, porque sim, existem sites muito bons aqui do Brasil mesmo, ou de algum outro país, que tem textos em inglês confiáveis. Você precisa saber se a fonte é confiável ou não. Então, por isso, cuidado com certos sites aí de internet. Eu mesma já peguei vários textos com erros de gramática e tudo mais, e alguns sites estranhos assim e suspeitos. Então, cuidado, você precisa de uma fonte realmente segura. Mas não acredite que fonte segura é só fonte nativa, porque tem fonte boa também de pessoas que não são nativas, ok? Uma outra consideração importante é sobre a seleção do texto. Você já encontrou uma fonte segura e agora você precisa escolher quais são esses textos que você vai usar para praticar o seu inglês, né? E nesse momento, se você tiver um teacher, é claro que ele pode te auxiliar a descobrir melhor, né, qual é o melhor texto para você praticar, porque você precisa de um texto equilibrado. Eu sempre falo para os meus alunos que você precisa praticar a partir de um texto que seja lá 80 por 20 ou 70 por 30. O que isso significa? Significa que se você quer praticar com aquele texto, é bom que pelo menos você saiba 80% daquele texto e 20% vai ser aquilo que você vai aprender do texto e somando, né, os 100%, ali tá a sua prática. Você vai praticar com o que você já aprendeu e os 20% ali de novidade vai te ajudar a aprender aquela novidade. E por já saber 80% do texto, provavelmente você nem vai precisar traduzir as coisas, entende? Ou ainda, se você pegar um texto 70 por 30, você também pode ter sucesso na sua prática. Isso eu chamo de um texto equilibrado. Quando você consegue fazer a sua prática dessa forma, você se sente mais à vontade. E você vê que aquilo realmente está fazendo efeito, você se sente produtivo com aquele texto, sabe? Não é quando você pega um texto totalmente diferente do seu nível, você é básico, pega um texto avançado 1 e fica totalmente perdido e frustrado. Então é isso, procura por um texto equilibrado. Se você não tem um teacher para te auxiliar nessa procura de um texto, bom, você precisa se conhecer, precisa conhecer o seu inglês e tal, e aí vai dar tudo certo. Mas lembre-se disso, um texto equilibrado te motiva a praticar e realmente te traz resultados. Porque às vezes a pessoa acha que precisa procurar um texto mega desafiador. Ah, se essa for a sua intenção, tudo bem. Mas se você procurar um texto que, 50% eu sei, 50% eu não sei, cuidado, pode ser que você fique frustrado. Enfim, você vai saber o que é melhor pra você. Mas busque um texto equilibrado, porque aí você vai estar reciclando o que você já sabe, né? Vai estar mantendo o seu inglês vivo através dessa prática e vai aproveitar o que você já sabe desse texto para te ajudar a aprender coisas novas sem precisar recorrer à tradução. E assim, de fato, você aprende, beleza? Próxima consideração. Você precisa entender que qualquer prática que você vá fazer no seu inglês, né, ou em qualquer outro idioma, ela nunca é singular. É sempre plural. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que você esteja praticando simplesmente para melhorar o seu inglês a partir de textos, ou praticando para melhorar o speaking, não importa, você vai ajudar outras áreas do seu inglês, você está também desenvolvendo outras habilidades. Então, eu quero fazer tal prática para focar em X. Ao mesmo tempo que você foca em X, você também está aprimorando Y. É plural a sua prática, entende? Então, isso é para te motivar a praticar por textos sim, porque isso também pode te ajudar em outras habilidades, ok? Beleza, agora que você já conseguiu identificar, né, como que você vai escolher um texto bom para você, sabendo a fonte, tendo um texto equilibrado e também compreendendo que você vai praticar outras coisas ao mesmo tempo, você precisa saber qual é a sua intenção ao praticar inglês por texto, porque às vezes a pessoa não vê que está tendo melhora porque ela não definiu onde ela quer chegar. Então, se você não sabe para onde você está indo, você acaba se sentindo assim, tô aqui andando em vão, porque eu não sei nem para onde eu tô indo. Então, eu não vejo se eu tô melhorando ou não, porque na verdade eu não sei qual é o meu objetivo final. Então, você tem que saber qual é a sua intenção e quais podem ser elas. Além das que eu vou falar aqui, né, também existem outras, mas quais podem ser as suas intenções? Você pode ter a intenção de compreender 100% do texto. Não, eu quero pegar um texto para praticar e eu não largo esse texto enquanto eu não estiver entendendo 100% cada uso de vírgula desse texto. Eu preciso entender tudo. Ok, essa pode ser uma intenção sua. Não, eu quero mesmo aprender palavras soltas.
Não importa se eu não compreender tudo que está sendo dito aqui, mas eu quero extrair desse texto palavras soltas, palavras novas para mim. Não. O meu objetivo é praticar o meu ritmo de leitura. Eu quero melhorar o meu ritmo de leitura. Eu leio de forma muito travada, eu não consigo respeitar a pontuação, eu fico perdido e parece que é um robô falando qualquer coisa. Eu quero melhorar o meu ritmo de leitura. Pode ser uma intenção também. Eu, no caso, eu quero mesmo melhorar a minha pronúncia das palavras. Eu quero melhorar meu speaking e para isso eu quero usar textos, para ler em voz alta, e conseguir entender como as palavras funcionam juntas, qual é o ritmo e tudo mais. E quero melhorar minha pronúncia, quero melhorar meu speaking e vou praticar por textos. Não. Eu quero melhorar minha interpretação, quero começar a interpretar as coisas de uma maneira mais natural, quero começar a interpretar as coisas de maneira mais objetiva, eu quero enxergar as coisas com mais clareza. Pode ser uma intenção também. Então você precisa saber qual é a sua intenção para que você note se há uma melhora no que você está fazendo ou não. E você pode ter mais de 2, 3 intenções quando você pega um texto, claro. Você não precisa ter uma única intenção com aquele texto. Porque dependendo da sua intenção, a sua prática também tem que mudar um pouco, tem que sofrer alguns ajustes, beleza? Mas agora vamos lá, eu vou te falar sobre essas 4 etapas. Então, já se inscreveu no canal? Você já se inscreveu pra se sentir em casa, Porque senão sabe o que vai estar aparecendo? Vai parecer que você tá assim, com a janela na casa do vizinho, espiando o que tá acontecendo lá. Então essa casa é sua, se inscreve aí pra fazer parte dessa família, beleza? E já vai deixando seu like democrático também aí no vídeo. Se até o final do vídeo a teacher não conseguir te ensinar nada, você pega o seu like de volta, Democracia sempre aqui nesse canal. E agora bora pros 4 passos. Primeira etapa, primeiro passo. Você tá de cara por um texto ali, você precisa então fazer a leitura de identificação. Você vai identificar qual é o estilo textual ali, se é uma bula, se é uma receita, ou se é uma redação, se é alguém contando da própria vida, se é um diálogo, enfim, você vai identificar o que é aquilo ali. E também vai identificar qual é o contexto, Poxa, tem alguém aqui contando uma história de amor, tem alguém aqui contando uma tragédia, tem alguém aqui contando uma história de sucesso, enfim, você vai identificar qual é o estilo textual e também qual é o assunto daquele texto. Isso te ajuda muito. Então, na primeira vez que você for ler esse texto, porque sim, para você praticar por texto, você não pode ler uma vez e acabou. Você tem que ler, no mínimo, aí umas 4, 5 vezes. E aí você começa a deixar aquele texto, fazer parte do que você é. Não, muito poético isso, muito profundo e exagerado. Mas aí você já começa a entrar naquele texto, e a se envolver com a leitura. Então, coloca na sua cabeça. Não adianta ler uma vez só. Você tem que ler umas 4 vezes no mínimo. Ou mais, dependendo aí do seu nível, do nível do texto, de vários fatores, do seu humor também. Enfim, primeiro passo, leitura de identificação. Você vai identificar o estilo do texto, Se é uma receita, se é uma carta e tal, qualquer coisa. E vai identificar também o assunto desse texto. Ah, já sei, entendi que isso daqui é um dialogue entre um chefe e um empregado. Sei lá, identificou? Próximo passo. Leitura de destaque. O que significa isso, teacher? Você vai ler novamente o texto e aí vai destacar aquelas palavras que você não conhece. Nesse momento você precisa ser muito sincero consigo, entende? Então você olha, poxa, eu realmente não sei o que significa dog. Sublinhe dog, não tenha vergonha, é um exemplo bem assim, Porque dog parece que a gente nasce sabendo já também, Mas enfim, não tenha vergonha, sublinha tudo que você não conhece, destaca, faz um círculo, sei lá, coloca uma estrelinha, não sei. Você vai destacar todas aquelas palavras que estão ali e você não conhece e vai atrás do significado delas. Você vai no Google Imagens, como eu já falei aqui 500 vezes, mas eu tenho que fazer um vídeo exclusivo sobre isso ainda, Enfim, você vai no Google Imagens, procurar o que aquela palavra significa para que você não precise recorrer à tradução. Você não precisa da tradução nesse momento. E você também vai no dictionary.com, se você não conseguir compreender, dictionary.com, se você não conseguir compreender ainda com as imagens, Lá você tem a explicação da palavra in English, dependendo do seu nível, você consegue compreender, E se você não conseguir, você pega o que você viu no Google Imagens, você pega o que você leu como definição da palavra e volta no texto e lê de novo, dentro da frase que a palavra tá, porque o contexto pode te ajudar, sim, a compreender o significado daquela palavra.
Então é isso aí, leitura de destaque. Destaque que você não sabe, vai atrás do significado e lê de novo agora sabendo o que aquela palavra significa, ok? Terceiro passo, agora você vai fazer a leitura de compreensão, leitura de interpretação. Agora que você já identificou o estilo textual, já identificou qual é o assunto e já conhece as palavras que antes você não conhecia, agora você vai ler mais uma vez para de fato compreender aquele texto. Concorda comigo que nesse momento, depois de ter feito o primeiro e o segundo passo, a sua visão já mudou um pouco? O seu ponto de vista já é um pouco diferente? E está mais maduro sobre esse texto? Então agora você vai fazer essa leitura de compreensão, de interpretação. Beleza? Com essa sua nova visão aí, com o seu novo ponto de vista. E pode ter certeza que vai fazer total diferença. E aí, se você tiver que ler mais uma vez e mais uma vez, mais uma vez, para compreender de fato, né? Leia. Não pense que você está perdendo tempo, muito pelo contrário. E agora você vai fazer o quarto passo, que é a leitura de pronúncia. Olha, esse quarto passo você pode fazer no final, né? Eu recomendo que você faça no final, mas se você quiser colocar em algum outro momento desses passos aí, quiser começar com a pronúncia, enfim, você que sabe, porque tem gente que tem nervoso, né, de estar pronunciando de maneira equivocada e tudo mais. Mas eu vou te pedir uma coisa, reserve a sua preocupação com a pronúncia para esse momento exclusivamente. Sabe por quê? Porque senão você está tentando compreender qual é o assunto do texto, você está tentando compreender o significado das palavras que você não conhece e ao mesmo tempo você está preocupado com a pronúncia. E aí você não vai conseguir nem resolver uma coisa e nem outra. Não vai conseguir praticar nenhuma coisa e nem outra. Então quando você tiver que se preocupar com a pronúncia, preocupe-se com a pronúncia. Beleza? Porque às vezes isso de fato acontece. De tão preocupado que você está com X, você não consegue desenvolver Y e muito menos X. Então, o que você vai fazer? Você vai ler esse texto em voz alta, você vai procurar a pronúncia das palavras que você não consegue pronunciar, né? Lá no Dictionary.com você também consegue verificar a pronúncia das palavras e é muito interessante. Tem também esse outro site aqui que é o Cambridge Dictionary, que você ainda pode escolher entre a pronúncia do inglês americano e a pronúncia do inglês britânico. Então, fica a seu critério. Procure pelas pronúncias das palavras que você não conhece e reserve esse momento de preocupação com a pronúncia para um momento exclusivo, beleza? Para você não acabar prejudicando outras práticas. Então, eu acabei de falar os 4 passos e são eles: leitura de identificação, leitura de destaque, leitura de interpretação e também leitura de pronúncia. Preocupe-se com cada uma dessas fases de maneira ali isolada. Isso vai fazer com que você consiga com muito mais clareza praticar através do seu texto. E as chances de você se frustrar com essa prática aplicando todas as dicas que eu acabei de te falar, as chances são muito pequenas. Você não vai se frustrar, acredita em mim. E é importante dizer que você pode repetir essas etapas quantas vezes você quiser. Estou na leitura de destaque e ainda não consigo me sentir à vontade. Tem palavras aqui que eu não conheço ainda. Faz de novo. Você pode repetir as suas fases quantas vezes você quiser. Gente, eu me lembro que quando eu estava nessa fase de aprender mesmo, né, e construir o meu inglês, eu me apegava. Por exemplo, eu queria praticar através de uma música. Eu me apegava àquela música, imprimia aquela folha e não largava daquilo enquanto aquilo não estivesse 100% ali comigo, sabe? Então se apegue a um texto, pega e explora tudo que você puder explorar nesse texto. E assim, os textos, eles são infinitos. Você tem muito mesmo a aprender através dos textos. Eu vou fazer um vídeo aqui ainda nesse mês, acredito, com alguns sites que eu recomendo para que você possa praticar inglês por texto. Se você quiser esse vídeo, deixa aqui nos comentários, beleza? Aqui também tá a chave do nosso vídeo. Se você não sabe do que eu tô falando, volta lá no primeiro vídeo do mês para que você compreenda o que é a chave do vídeo, o que você pode ganhar de bolsa de estudos a partir do momento que você souber todas as chaves, ok? E aí, no final de tudo, para você ter certeza se realmente conseguiu praticar e aprender algo com aquele texto, você precisa ser capaz de contar sobre aquele texto para alguém, de explicar todo aquele texto para alguém, certo? E fazer com que a pessoa fique com a menor quantidade de dúvidas. Se você consegue explicar algo para alguém e a pessoa ali tem pouquíssimas ou nenhuma dúvida, é porque de fato você fez um ótimo trabalho. Good job! Eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre inglês e textos, então verifica aí se você também é apaixonado por textos assim como eu. E é isso, não deixe de se inscrever neste canal, beleza? Esse é o nosso canal, compartilhe esse vídeo pro nosso
nosso canal crescer e a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Posso ir embora? Beijo!